Comigo aqui, ele que vocês já conhecem muito bem, Alexandre Pires, CEO da ACG Home Care. E o nosso assunto hoje é exatamente explicar um pouquinho, né, do que faz a ACG Home Care e dessa diferença que as pessoas muitas vezes têm essa dúvida da empresa de cuidadores. Porque existe, né, uma empresa só de cuidadores, algumas empresas só de cuidadores. Ótimo esse tema, Regina. Eu acho que é de extrema importância a gente diferenciar esses dois segmentos, né? Existem empresas que são exclusivamente de cuidadores. Não existe uma regulamentação para essa empresa. Eles não são vistoriados pelos órgãos de saúde, né, como a Anvisa, os próprios conselhos de medicina, de enfermagem. Isso só acontece com as empresas de home care. Então, essa diferença na hora de cuidar, então o cuidador ele fica praticamente como na categoria de serviços domésticos, né? Pois é, como é que é o funcionamento, a diferença, né, do profissional cuidador, como é que é na prática, e o profissional da ACG Home Care? É a supervisão acima de tudo, né, Regina? Porque nós temos aqui, dentro de uma empresa de home care, que está vinculada aos órgãos de saúde, nós temos obrigatoriamente uma supervisão do médico responsável técnico, da enfermeira responsável técnica, além dos enfermeiros visitadores. Então existe toda uma complexidade, uma ordem que esses profissionais precisam seguir. Importante salientar, uma empresa de home care pode ter técnicos e cuidadores, mas uma empresa de cuidadores só pode ter cuidadores, não pode ter o técnico. E eu já ia falar, e outra coisa, o atendimento da ACG é multidisciplinar, ou seja, não é só o cuidador. Tem ali também, vocês dão outros segmentos, Sim. né? Nutricionista, enfim, tem todos os tipos de equipe multidisciplinar voltados à saúde. Então a gente tem terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né, os médicos, os enfermeiros. Então a gente faz desde a internação domiciliar, que pode ser de 6, 12 ou 24 horas, até mesmo os pacientes apenas de prestação de serviço. Um procedimento de enfermagem, por exemplo, Regina ficou doente, precisa tomar um antibiótico. Ao invés de tomar esse antibiótico EV no hospital, ela contrata a ACG e faz o antibiótico em casa, na tranquilidade do lar. A cada 12 horas ou uma vez ao dia, vai lá o profissional administrar o medicamento. A Regina está segura em casa, não precisa se preocupar em pegar uma bactéria dentro do hospital, que hoje é tão comum, né? Os hospitais lotados, outra gente liberou leito no hospital, que isso também é muito válido, né? E faz na tranquilidade de casa o seu processo de saúde, o seu atendimento de saúde. Tá, e aí, claro, porque o que vai acontecer com isso? A empresa de cuidadores muitas vezes vai ter um preço diferente da home care. Porque é por isso, é muito mais simplificado. Exato. Esse atendimento. A gente consegue, termina se encarecendo mais o atendimento de home care, só que tu ganha em qualidade do atendimento. Então isso é uma opção que na hora... Não, e em profissionais também, no sentido de que nós temos vários profissionais de várias áreas. Exato, que podem atender aquela complexidade daquele paciente. Enquanto de cuidadores não pode trabalhar dessa forma, né? Então não é desmerecendo de forma alguma. Não, são diferentes. São diferentes, é só para as pessoas entenderem realmente o que é um segmento e o que é o outro segmento. Não, e até vai também da necessidade da pessoa, porque daqui a pouco é isso. A pessoa tem uma necessidade menor que ela poderia contratar uma empresa só de cuidadores. Exato. Não é o caso, de repente, de uma outra que precisa de um atendimento mais diferenciado. Exato, mas a questão aí é toda a segurança do processo, que é o que a gente tem batido aqui nesse ano, né? Que são as nossas metas que a gente já conversou semana passada. Então, essa questão da segurança do paciente, numa empresa de cuidador, ela cai um pouco, né? Porque não tem a supervisão e não tem a necessidade dos órgãos de saúde fiscalizarem. Uma empresa de home care tem essa fiscalização. Então, na hora de optar por um tipo de serviço, verifique bem, né? Outra questão que eu gosto de salientar sempre quando as pessoas me perguntam dessa dúvida, né? Dessa diferença, é por que a empresa, né? Quem é que vai se responsabilizar se acontece algum erro no tratamento da minha mãe se é só uma empresa de cuidador? Não tem. Ninguém. Porque a empresa de cuidador... Mas isso fica claro para a pessoa, por exemplo, quando ela contrata esse serviço? Eu deixo claro no nosso segmento. Nas empresas de cuidadores, nem sempre é conversado desta forma. Então, na hora, tirem essas dúvidas com a empresa, com aquele segmento que tu vai optar, né? Mas eu posso garantir aqui que o processo seguro está dentro de uma empresa de atenção domiciliar, de uma empresa de home care. Porque daí há a responsabilização total disso. Quer dizer, tu responde por toda aquela história... Aconteceu qualquer problema e a gente sabe que tu responde mesmo. Por exemplo, nós temos todo um serviço de farmácia por trás que a gente faz a conciliação medicamentosa. Né? Então, imagina tu ter uma empresa que vai... O teu idoso lá tá precisando só de serviço de cuidador. Só que precisa ter o respaldo das medicações se estão nos horários corretos, para não dar incompatibilidade na droga a ser utilizada. Aí deixa aquela pessoa mais sonolenta ou deixa aquela pessoa mais esquecida, tem drogas que fazem isso, né?
Então, uma empresa de home care existe um farmacêutico por trás. Numa empresa de cuidador já não. Então, isso são algumas das diferenças, além de toda aquela gama que a gente falou agora há pouco, esse serviço de farmácia também é muito importante dentro de uma empresa de uma É que a instituição de ACG, saúde, né? ela tá por trás de tudo. Por tudo, exato. A gente gerencia toda a vida, a qualidade de vida de um paciente em casa, né? E que isso é o mais importante. Tá bem. Então, o Alex sempre esclarecendo aí as dúvidas de vocês, né? E hoje em dia, cada vez mais a gente usando, sabendo que precisa ser usado Verdade. esse atendimento em home care. Obrigada, tá, Alex? Obrigado, Regina. Obrigado.